Oi, como você está? É um privilégio para mim voltar a estar com você nesta hora. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 3, que é acontece um problema. Qual é o problema do homem? Que o homem perdeu tudo, perde-se tudo. Efésios 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vou repetir. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O homem que estava com Deus, o homem que estava no jardim do Éden e que era a semelhança de Deus, a imagem de Deus, o homem que tinha comunhão com Deus, que estava com Deus, ele no momento que pecou, no momento que ele desobedeceu, ele perdeu a vida, perdeu tudo. Mas o que significa que perdeu a vida? A vida estava em ter comunhão com Deus. A vida está, na verdade, em estar na presença de Deus. Porque assim como a árvore precisa da terra para viver e o peixe da água para viver, assim o homem precisa da presença de Deus para estar vivo. O homem perdeu tudo, e o homem que era filho de Deus, a palavra diz que ele se torna filho de Satanás. João capítulo 8, versículo 44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É por isso que o homem faz o que ele faz. É por isso que o homem mata, que o homem rouba, que o homem mente, porque ele se tornou filho de Satanás. E o caráter de Satanás passa a ser o caráter do homem. Antes o homem tinha o caráter de Deus, a semelhança de Deus, mas quando o homem desobedeceu a Deus, agora passa a ser filho de Satanás e a ter o caráter de Satanás. Gálatas 4, versículo 8 diz o seguinte: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. O homem se torna filho de Satanás, mas não somente filho de Satanás, é escravo de Satanás. E este versículo de Gálatas fala que o homem agora é servo, escravo dos deuses que não são Deus, dos falsos deuses, das imagens, dos ídolos e das coisas da terra. O homem vira escravo e ele não pode sair dessa escravatura, porque o homem pecou e morreu espiritualmente. Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O homem é escravo de Satanás, escravo do pecado, mas a escravatura mais significante é a escravatura do medo a morrer. Todas as pessoas que não têm ao Senhor no seu coração, que não têm recebido a revelação de Jesus, elas têm medo de morrer, porque na verdade elas sabem, mesmo na sua consciência, no seu íntimo, elas reconhecem e sabem de forma intuitiva que elas, no momento de morrer fisicamente, elas estarão morrendo também espiritualmente diante da eternidade. O homem é escravo pelo medo da morte. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No momento em que o pecado entrou, junto com o pecado veio a morte. E a morte é a separação, destituição da presença de Deus, da glória de Deus. O homem pecou, todos pecaram. A palavra não diz que algum pecou, que alguma pessoa pecou. Todo mundo fez pecado. Todo mundo pecou e está destituído, separado da glória de Deus. Qual é o estado do homem? Para representar a condição do ser humano,
no presente, depois da queda. Há um versículo na Bíblia que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde fala do momento que o Senhor trouxe a luz, do momento que o Senhor fez a terra e os 6 dias da criação. E diz ali, e a terra, estou falando de Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós vemos que a terra era sem forma, vazia, e as trevas cobriam tudo. E realmente este é o estado da terra, mas também fala do estado do homem separado de Deus, sem forma, com um vazio, em total escuridão, em trevas absolutas, porque o homem perdeu o Espírito de Deus. Não tem ordem, porque somente estando na presença de Deus é que estamos no ordem de Deus. É somente na presença de Deus que nos enchemos, que nos sentimos plenos. É somente na presença de Deus, que há luz. Fora de Deus não há luz, há trevas. Fora de Deus não há ordem, há desordem. Fora de Deus somente há vazio. Gênesis 6, versículo 5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O homem não somente pecou e foi destituído e separado da glória de Deus, mas agora o homem é escravo de Satanás, com o caráter de Satanás, e o pensamento 24 horas do homem é pecar. O homem somente vive para pecar. Esse é o estado do homem. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O nosso próprio coração nos engana. O coração é um coração desviado, um coração, diz aqui, perverso, mais do que todas as coisas. Por muito bondoso que pareça alguém, mesmo que alguma pessoa queira fazer alguma coisa boa, bem no fundo há uma situação incorreta no coração. Não é pelos propósitos corretos que o homem faz as coisas, mesmo aparentemente boas, porque o coração é enganoso, é extremamente perverso. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O homem está cansado, sobrecarregado, e para sentir alívio desse fardo, dessa pressão, o homem faz muitas coisas erradas, achando que naquilo que ele experimenta, tipo o álcool, as festas, as drogas e mais coisas, vão fazer que ele tenha paz, que ele sinta descanso, mas ele não consegue. O vazio se faz cada dia maior, porque o homem está cansado, sobrecarregado por causa do pecado, por causa de Satanás, por causa da separação que ele experimenta, pois ele caiu. Isaías capítulo 1, versículo 4 ao 6, nos declara de forma muito pontual, muito esclarecedora, e é algo triste a condição das pessoas. Diz: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta?
A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Um povo carregado de iniquidade, pessoas corruptas. Às vezes nós olhamos para os políticos e pensamos, que pessoas corruptas. Às vezes nós olhamos para os ladrões, a gente olha para os perversos, né? As pessoas que fazem dano, e a gente olhando para eles pensa, que pessoas ruins, que pessoas corruptas, que pessoas sem escrúpulos. Mas na verdade, essa é a condição de toda pessoa que está sem Deus, que não tem recebido a Cristo no seu coração, que não tem recebido a revelação do Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo. Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23, diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Porque na verdade o pecado, a maldade não é uma situação externa. O pecado é uma condição interna do homem separado de Deus. O mal está dentro de nós. A maldade, a iniquidade, a perversidade, isso está dentro de nós, porque o homem nasce separado de Deus. O homem nasce escravo de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19 diz, Deus falando para a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Primeiramente, nós vemos aqui a maldição por causa do pecado. E a primeira maldição é as dores. A gente não foi criado para ter dor, mas a dor é uma consequência do pecado, decorrente do pecado. E não somente fala do sofrimento quando as mulheres ganham os seus filhos, fala da dor que as mulheres têm a vida toda pelos filhos. Mesmo eles casando, as mães não conseguem ter paz, as mães sempre estão preocupadas pelos filhos e pelas filhas. Porque sabemos que quando nós geramos filhos, estamos gerando filhos a um mundo caído, a um mundo corrupto. Deus falou para a mulher: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A mulher quer dominar o homem e acaba sendo dominada. E isto é muito triste, porque nós vemos matriarcado e nós vemos machismo também ao mesmo tempo. As mulheres querendo dominar os homens, querendo tomar um lugar na sociedade que Deus não chamou para elas ocuparem. E ao homem vemos usando da mulher como se fosse somente uma máquina, como se fosse somente um artigo de uso diário. E na verdade não era o propósito de Deus. A mulher sofre e o homem também sofre. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará delas todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó
voltará. O fato do homem ter desobedecido a Deus e ter dado ouvidos à mulher, a palavra diz que Deus manda uma maldição, e é que a terra vai ser amaldiçoada por causa do pecado do homem. A terra é amaldiçoada. O homem terá que trabalhar, mas é um trabalho que não tem uma recompensa. Sempre o homem está trabalhando muito, se esforçando muito, sacrificando muito para receber muito pouco. E é o problema de todas as nações. É a queixa de todos os trabalhadores. Se trabalha muito e se recebe muito pouco. Mas o versículo 19 é o mais triste de todos, porque Deus fala que o homem vai voltar para a terra da onde ele foi tomado, porque ele é pó e ao pó voltará. Esta parte aqui é a mais triste, porque o homem realmente foi tomado do pó. Deus fez o homem do pó. A gente viu isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas ali em Gênesis 2:7 diz que Deus soprou o fôlego de vida. Mas quando o homem pecou, ele perdeu a vida. Significa que seu espírito morreu. E então aquele pó, da onde ele foi tirado, voltou a ser pó. Porque do pó foste tirado, pois você é pó e ao pó voltará. O homem vira simplesmente um animal durante sua vida, com apetites carnais, com desejos somente da carne, porque o seu espírito morreu. O homem está morto em delitos e pecados. E mesmo que o homem volta ao pó, o problema é o seguinte: Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Muitas pessoas acham que no dia da morte tudo vai terminar para elas, que as dores vão terminar, que os problemas vão terminar. Tristemente, nesta semana, na terça-feira, uma pessoa se enforcou muito próximo da minha casa, na rua. E para mim foi muito assustador, chocante, porque eu não conhecia a pessoa. Foi uma pessoa que escolheu simplesmente passando por ali se enforcar, numa árvore próxima da minha casa. E por enquanto chegava a polícia e faziam tudo aquilo, aquela pesquisa e estudo da situação, eu fiquei orando e eu pensei: o que levou essa pessoa a achar que o suicídio era a melhor opção? E é porque Satanás tem enganado as pessoas, fazendo elas pensar que morrendo tudo terminou. Mas a palavra diz tudo o contrário. Diz que depois da morte, toda pessoa vai enfrentar um juízo. E ali eles vão conhecer a Deus como o juiz justo. Porque mesmo que a gente teve um início, Deus colocou eternidade no coração do homem. E o homem, a humanidade tem uma natureza eterna. Quer seja para estar na presença de Deus ou para estar no juízo de Deus na eternidade. Vem um juízo. Vem uma eternidade sem Deus, sendo punido no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Mateus 25:41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Depois da morte física vem o juízo de Deus, e depois do juízo, então vem a condenação, e as pessoas que não receberam a vida, elas vão para o fogo eterno, onde o diabo e os seus anjos vão ser jogados. Aonde começou o problema? O problema começou lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. O que aconteceu ali? Foi que a aliança que Deus confiou foi rompida. Diz ali: e o Senhor, Deus,
ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus deu uma palavra, e essa palavra é uma aliança que Deus está fazendo com o homem. Era muito simples, porque Deus, quem é a palavra, nos deu a palavra. Deus, quem é a palavra, nos deu a palavra, e a palavra era: você não coma dessa árvore da ciência do bem e do mal. E era uma aliança única. Deus não pediu muitos quesitos, Deus não colocou muitos quesitos nessa aliança. Ele somente falou: não coma dessa árvore. A aliança era fácil de se cumprir. Deus não pediu para o homem fazer uma façanha assim muito grande, subir a uma montanha muito alta, ou mergulhar no mar lá no fundo. Deus somente pediu: você não coma dessa árvore. Era fácil de se cumprir. A única coisa que Deus demandou era obediência. Eu estou falando para não comer. Você somente tem que obedecer. E se rompeu-se essa aliança. Gênesis 3:1. Vemos ali entrar em cena um personagem chamado Satanás. Ora, diz ali, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aqui entra Satanás. E ele é mentiroso. Nós já estudamos isto em João 8:44. Ele diz: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Ali já ele introduz uma mentira dentro da pergunta, porque Satanás nunca pergunta o que é correto. Ele faz perguntas mentirosas. Deus falou que não comessem de nenhuma árvore. Mentira. Deus não tinha falado isso, mas Ele vem para confundir. Ele vem para fazer com que você não enxergue a palavra de Deus, que você perca a aliança de Deus, que não fique clara para você a palavra de Deus, que é o Evangelho. Em Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, olha o que a mulher responde para a serpente, para Satanás. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Aqui nós vemos o início do problema da queda, que a mulher não deu uma resposta correta. Deus não tinha falado para não tocar da árvore, Deus tinha falado para não comer dela. Isso acontece quando a aliança que Deus confia, a palavra que Deus dá, a gente não conhece claramente, a gente não conhece de forma precisa. É muito importante que a gente conheça o Evangelho de forma precisa e exata, porque se nós não conhecermos a palavra de Deus de forma clara, Satanás vem nos roubar a palavra de Deus. Satanás faz com que a gente perca a aliança por causa do seu engano. Ele tem um poder de enganar muito grande. E nós precisamos de termos o Evangelho, a palavra de Deus, a aliança clara e precisa no nosso coração, no nosso íntimo. Em Gênesis 3, versículo 6, vemos que a mulher não creu na palavra de Deus. Ela creu naquilo que a serpente falou para ela. E quando ela creu, a palavra da serpente diz que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu tão bem. Olha só aqui, é muito importante olharmos isto. A mulher e Adão tinham a palavra de Deus no seu coração, mas quando Satanás chega e engana eles, eles param de olhar a palavra de Deus
e eles focam na palavra enganosa da serpente, na mentira de Satanás. E diz aqui: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela focou na árvore e deixou de focar na palavra de Deus, e ali ela quis aquilo que os seus olhos viram. Ela foi para o racional, ela foi para o lógico e deixou de crer a palavra de Deus. Então ela comeu, ela perdeu a fé. Ela não criou na palavra de Deus. Por que perdeu a fé? Por causa da ignorância da palavra. Ela não tinha a palavra precisa e clara de Deus. Como resultado, o homem fica separado de Deus. A história você conhece. Diz a palavra que na viração do dia, Deus Pai chegou no jardim. E, oh surpresa, Adão e Eva não estavam presentes. Eles tinham se escondido nas árvores do jardim. E Deus falou: Adão, aonde você está? E não é porque Deus não soubesse a localização geográfica, a posição geográfica de Adão e Eva. Era porque Deus estava fazendo uma pergunta espiritual. Você estava comigo e agora repara aonde você está. Onde você está, Adão? Separado de mim, com medo de mim. Ele chama eles e Adão joga a culpa na mulher, em Eva, e Eva culpa a serpente. Ninguém assume o seu erro, ninguém assume que tinha desobedecido. Todo mundo está se excusando, todo mundo está jogando culpa em todos os outros. E essa é a prática das pessoas até ao dia de hoje. Ninguém quer assumir que é pecador. Ninguém quer assumir que está separado de Deus. Ninguém quer assumir que é escravo do pecado. Todo mundo fala: eu sou bom. O que acontece é que eu não tive muita sorte. Nasci num contexto muito difícil. E o que tem acontecido é por causa do contexto, por causa daquilo que me rodeia. Ninguém assume o seu pecado. Todo mundo jogando culpa nos outros. E no final das contas, Deus lança a maldição. E no versículo 23 de Gênesis 3 diz: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Deus manda embora do jardim. Deus corta a sua relação com o homem. O homem fica separado de Deus. E dali em diante, todos os problemas vêm. Toda a morte, toda a ira, toda a corrupção, a mentira, as dores do homem acontecem desde aquele momento. Daquele momento em diante, o homem sofre. E Deus quer tirar o homem desse problema. Para isso que Ele enviou o Cristo. Que nós estaremos ainda estudando mais nas seguintes lições. Que Deus lhe abençoe. Até mais.